buscando o Senhor durante essa semana, clamando, baseado em tudo aquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus, amados irmãos. Falado claramente ao nosso coração e feito a gente examinar as Escrituras. Nós temos ouvido que o nosso coração é um altar de Deus, um altar onde o fogo não pode se apagar. Nós temos ouvido essa palavra. Nós temos ouvido que nós somos uma cidade de refúgio de Deus. Uma cidade onde nós, homens e mulheres, nos colocamos como referenciais, aonde estivermos, para alcançar vidas, para trazer salvação aos cativos, para trazer a palavra libertadora de Cristo Jesus. Uma coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração, irmãos, depois de ouvir todas essas coisas, ele me levou lá no livro de Daniel, do profeta Daniel. E uma coisa interessante, amados irmãos, que o Espírito Santo falou ao meu coração, uma palavra que nós temos já lido, temos ouvido, mas ele me revelou uma faceta diferente daquilo que ele quer para a sua igreja. Essa é uma palavra, amados irmãos, não é nem uma palavra, é um recado de Deus. Como o nosso Deus nos ama muito, vira e mexe, constantemente o Senhor está se manifestando, está se movendo, porque Ele não para. Louvado seja Deus. E hoje, amados irmãos, eu estou aqui para declarar a importância do seu nome e do meu nome para Deus. Se hoje eu chegasse para o Tiago e perguntasse: Tiago, qual é o seu nome? Ele me falaria: Tiago. Será que esse nome tem alguma importância para Deus, irmãos? Será que esse nome tem alguma importância para o corpo de Cristo? Será que esse nome é apenas um nome no meio da multidão? É um nome em que às vezes o Tiago está ali na Praça 7 andando, uma multidão ali contornando, passando por ele trombando nele, ele trombando nas pessoas, atravessando o sinal tumultuado. E o Espírito Santo me levou a essa revelação sobre um nome, irmão. Como nós precisamos fazer a diferença dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, através do seu nome. Lá no livro de Daniel, capítulo 10, irmãos, Deus me mostrou uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma palavra simples, mas uma palavra revelada do Espírito Santo, que eu também não tinha parado para refletir. Vamos ler até o versículo 12, mas olha bem, irmãos. No ano, Daniel capítulo 10, versículo 1, vamos lá. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, aleluia, vamos lá. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Irmãos, vamos parar por enquanto por aí. Foi revelada uma palavra a Daniel. O homem e a mulher de Deus anda através de sempre uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus. Interessante que na época de Daniel, nessa época aqui, que é no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, o Império Babilônio já estava caído, caído. E sabe o que estava acontecendo, irmãos? O povo de Judá, o povo de Israel, muitos não queriam sair da Babilônia, queriam ficar tranquilos lá, e não queriam ir reconstruir Jerusalém, não queriam reconstruir os muros,
a reconstruir a cidade. E isso estava entristecendo profundamente o coração de Daniel, pelo seu povo. E naquele momento que estava vivendo, interessante também, viu, irmãos idosos? Nessa época, viu, irmão José Claudiano? Essa época aqui, Daniel já tinha mais de 80 anos. Tá? Mais de 80 anos. Porque muitas vezes nós falamos, eu já estou capenga, não posso fazer nada, não posso fazer um jejum, não posso fazer uma oração, não posso interceder, não posso pagar o preço pelo corpo de Cristo. E lá estava um velhinho de 80 anos, Daniel, incomodado, pranteando, insatisfeito com a situação do seu povo. Irmãos, o Espírito Santo tem revelado ao meu coração, e eu creio que é o coração da igreja. Você está satisfeito com o andamento do... Você está satisfeito? Ou você está apenas como aquele povo que queria simplesmente estacionar ali naquele lugar, na Babilônia, já estava acostumado aos 70 anos de cativeiro, não queriam mais sair dali? Não queriam pagar o preço. E é interessante, olha bem, amados irmãos, que é a palavra-chave nessa noite. Naquela época, Daniel tinha um nome na Babilônia, e eles o conheciam como Beltesazar. Beltesazar. Daniel era conhecido como Beltesazar. Mas é interessante que a partir desse momento, Daniel, passando por aquela aflição, sentiu no coração a necessidade de jejuar, de pagar o preço, de chorar, de trazer palavras diante do Senhor pelo seu povo. Ele não quis mais se colocar como Beltesazar, mas ele quis se colocar como Daniel. Seu nome israelita, honrado nessa noite, meus amados irmãos, o seu nome, o novo nome que Deus lhe deu na sua conversão, porque o seu novo nome foi escrito no livro da vida, aleluia! Ele te deu um novo nome. Quando Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário, Ele escreveu o meu nome através do seu sangue, aleluia. E interessante, continuando no versículo 2, naqueles dias olha bem, reflitam comigo, naqueles dias, poderia muito bem pular esse vírgula aqui e continuar, estive triste por 3 semanas completas, mas não, olha bem, naqueles dias, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Continuando, versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequei, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi, glória, um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de Eufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Versículo 7, irmão, olha bem, e só eu, vírgula, Daniel, vírgula,
vi aquela visão. Olha bem, irmão, poderia muito bem estar aqui na escritura, e só eu vi aquela visão. Mas não, tá, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Deus, amados irmãos, tem uma palavra revelada para os seus escolhidos, para aqueles que se chamam pelo seu nome, para aqueles que não têm vergonha de colocar o seu nome diante do seu altar e interceder pelos seus, interceder pela sua família na fé, interceder pelos seus amigos, interceder pelos seus líderes, interceder por aqueles que têm pagado o preço. Irmãos, o Senhor precisa de homens e mulheres que não se envergonhem do seu nome. Será que você tem se envergonhado? Eu e você temos nos envergonhado de nos mostrar, de poder estar sendo agora, eis-me aqui, Senhor, eis aqui o teu servo Lincoln, não apenas um servo no meio da multidão, até mesmo como o pastor disse agora há pouco, não apenas um servo em busca de cura, não apenas um servo em busca de libertação, mas um servo que se preocupa pelo irmão que está à sua direita, pelo irmão que está à sua esquerda, um servo Lincoln que se preocupa com o choro do meu irmão, que se preocupa com a alegria do meu irmão. Já parou para pensar nisso, irmão? Foi o que aconteceu naquele momento com Daniel. Naquele momento em que Deus revelou, ele estava ocupado através das suas lamentações. Oh, glória! Daniel era um homem muito desejado, era um homem que de repente ele foi encorajado por Deus. Deus está aqui nesta noite para nos encorajar, amada igreja. Não apenas em um só corpo, mas através da individualidade de cada um de nós. Porque a cada um de nós tem o seu valor específico para Deus. Oh, aleluia, Jesus. A visão era para o servo de Deus, irmãos. Havia homens que estavam com ele, assim como havia homens que estavam com ele, irmãos. Olha bem, os homens, versículo 7, os homens que estavam comigo não o viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Amados irmãos, muitas vezes nós estamos aqui, estamos recebendo uma revelação de Deus, a revelação é para nós, mas nós não nos tomamos posse, nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, e a revelação vem, e você, muitas vezes, e eu, não vemos, simplesmente ficamos de fora, porque aquela revelação, ela veio para quem está assumindo o seu lugar perfeitamente no corpo de Cristo. Havia homens com Daniel, assim como havia homens com Paulo, quando ele foi arrebatado ali por aquele clarão, por aquela luz que o jogou do seu cavalo, que estavam com ele se assustaram, mas não tiveram a mesma revelação que Paulo teve, não ouviram o que Paulo ouviu. Da mesma forma, Daniel teve a revelação daquele anjo, na própria pessoa de Jesus Cristo, se revelando a ele, mas aqueles homens fugiram, porque não estavam entronizados com o Pai, não estavam compromissados com o Pai, eram mesquinhos, eram homens muitas vezes que se preocupavam apenas consigo mesmos. Eu estou bem, eu estou com o meu salário bacana, eu não tenho dívidas, eu não tenho problema nenhum na escola, com meus familiares, com meus pais, com a minha esposa, mas se esquece daqueles que estão padecendo do seu lado, dentro do próprio corpo, porque nós somos um corpo e estamos ligados por juntas, por ossos, por vasos. Não tem como eu extirpar um vaso, porque se eu cortar esse vasinho aqui, eu vou sangrar até a morte. Se eu não coagular esse sangue, apertar bem, dependendo do vaso, vai sangrar até a morte, amados irmãos.
E há irmãos e irmãs ainda que não conscientizaram do seu valor dentro desse corpo, não se conscientizaram que o seu nome é um nome que tem que ser evidenciado diante do Deus. Daniel não se deixou levar, amados irmãos. E vemos aqui no versículo 8: fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. Quantas vezes nós ficamos só? Quantas vezes nós pedimos ao Pai para nos dar uma vitória sobre um problema, sobre uma tribulação, sobre uma enfermidade, sobre quantas provas que vêm sobre o dia a dia das nossas vidas, e muitas vezes aquela resposta não vem naquela hora, amados irmãos. Muitas vezes demora um pouquinho para poder chegar a revelação de Deus, e muitas vezes quando essa revelação chega, nós não estamos aonde nós deveríamos estar, que é no centro da vontade de Deus. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós não estamos posicionados aonde Deus quer se manifestar. Ali estava Daniel, e veio o anjo: olha, Daniel, a sua oração não foi em vão, a sua oração não deixou de ser ouvida não, Daniel. Nós te amamos muito. E lá estava Daniel. Diz o versículo 8: e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Mesmo, irmãos, com temor e tremor, o servo de Deus sabe que precisa estar a postos quando a vontade de Deus lhe é revelada. Precisamos estar a postos. Naquele momento, Daniel não suportou tamanha manifestação da presença de Deus ali naquele lugar. E interessante, ainda continuando no versículo 9: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Agora, irmãos, e eis que uma mão me tocou, aleluia, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Irmãos, a consolação não é só para a nossa própria alegria não, mas também para nos reforçar, para amparar, para reforçar a nossa vocação. Quando caímos, tentamos fazer com as nossas própria força, nada vai para frente. Mas nós, quando colocamos a nossa vida na direção de Deus, sobre a vontade de Deus, aí sim, nós esvaímos todas as nossas forças, para que a mão do Senhor, como nos diz aqui nessa palavra, vem, toque em nós e nos levante. Ou seja, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus, aleluia. A palavra diz aqui no versículo 10: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, oh Deus, chamando ele pelo seu nome. Ele não chamou ele, irmãos, de Beltesazar, não, chamou ele de Daniel, homem muito desejado. Está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Aleluia, aleluia, muito amado. A confiança do crente não está baseada no amor de Deus, que lhe revela mediante o sacrifício de Cristo, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Muito amado, nós somos amados do Pai. Nós somos amados do Pai.
Então, no versículo 12, me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. As nossas palavras têm poder perante Deus, amados irmãos. Daniel não estava orando simplesmente por orar por aquele povo. Não, abra para mim, por favor, a Bíblia em Jeremias, um pouco para frente, capítulo 29. Ou melhor, Jeremias, para trás, Jeremias 29, versículo 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14. Alguns podem pensar: mas será que Daniel estava orando simplesmente por orar por o seu povo? Não, irmãos. Daniel era um homem estudioso, um homem que conhecia as promessas de Deus. Nós, como igreja, precisamos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas, e baseado nas promessas de Deus, que são infalíveis, podem tardar, mas não falham. Deus falou lá em Jeremias 29, 10 a 14, olha bem, irmão, porque aquele povo estava ali, porque eles pecaram, mas olha a promessa que Deus fez, e por isso Daniel orava, olha bem: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, oh glória a Deus, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congravos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Daniel conhecia essa promessa, irmãos. Daniel permaneceu em oração. Permanecemos em oração, amados irmãos. Nós temos várias promessas do nosso Deus para as nossas vidas. Você nessa noite pode estar desmotivado, triste, porque ainda não se cumpriu algo na sua vida que você tanto tem ansiado diante do Senhor. Mas saiba que as promessas de Deus não tardam em se cumprir. Você tem um nome a zelar diante de Deus. Eu tenho um nome a zelar, e esse nome tem que ser manifesto no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. No versículo 17, vamos voltar para Daniel, capítulo 10, versículo 17, olha bem, irmãos. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar como aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Já não me resta força alguma. Irmãos, morreram agora as energias todas do profeta. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Quando acaba todas as suas energias, irmãos, quando esgota, quando se esvai toda a nossa força, isso significa que nós precisamos agora entregar toda a nossa dependência exclusivamente em Deus. Ele não tinha mais força alguma, se esvaiu toda a força, meu amado irmão, toda a sua força foi por água abaixo. Mas era isso que Deus queria, porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém?
Aleluia! Naquele momento, Daniel já não tinha força alguma. Daniel já não tinha força. E naquele momento, o que Deus fez? Tocou nele novamente. E lhe deu força. E ele se levantou. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta, Senhor. Nessa noite, meus amados irmãos, Deus está tocando a sua igreja. Deus está tirando todo o propósito que não é dele, todo o propósito que não está sendo levado ao centro da sua vontade, está sendo retirado em nome de Jesus, para que você e eu possamos nos conscientizar de que nada nós somos se nós não estivermos dentro da vontade e dentro do centro da vontade de Deus. Um novo nome, Deus tem te dado o seu nome. Valorize o nome que Deus te deu. Não foi sua mãe e nem seu pai que te deu, mas foi Deus desde a eternidade. E quando você já estava sendo gerado no útero da sua mãe, Deus já o conhecia pelo seu nome. Oh, glória! Aleluia! Deus já me conhecia e conhecia você pelo seu nome, meu amado irmão. Deus não se esqueceu de seu povo, não se esqueceu de mim, de você, meu irmão. Tenho certeza que Ele planeja dar-nos um novo começo, um novo propósito, transformar-nos em novas pessoas. Em tempos de grandes provas, pode parecer que Deus se esqueceu de mim ou de você, meu irmão, mas Ele pode estar nos preparando, como fez com o povo de Judá, para um novo início com Ele no centro da sua vontade. Aleluia! Deus quer e precisa que nós nos coloquemos e tomemos uma postura de servo, uma postura de liderança, uma postura dentro do nosso ministério, amado irmão. Daniel não se enfraqueceu pela sua idade, pelos seus mais de 80 anos. Um homem de 21 dias. E não parou enquanto Deus não manifestou a sua glória. Oh, Jesus, manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Aquece o nosso coração, Pai, como o Senhor aqueceu aquele coração de Daniel. Aquece nessa noite, Jesus, a nossa vontade de não sermos individualista. Daniel está em posição privilegiada, mas ele não estava feliz, ele estava triste. Ele estava abatido porque o seu povo estava pecando, porque o seu povo não estava andando dentro da direção de Deus. E nós não podemos ser um povo feliz se nós não nos amarmos profundamente em Cristo Jesus. Toma posse nisso nessa noite, meu irmão. Nós somos um grupo pequeno e esse grupo pode estar nessa noite como Gideões, pode se levantar na força e no senhorio de Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Aleluia, Jesus. Abram comigo ainda, eu estou terminando. João 15:16. Essa palavra também fala muito ao meu coração. João 15:16. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Olha bem, irmãos, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Oh, glória! Primeiro, Ele nos escolheu.
Segundo, a partir da hora que Ele nos escolhe, nós precisamos dar frutos. Terceiro, irmãos, esses frutos têm que permanecer. E aí sim, vem o galardão. Ele nos concederá tudo que pedirmos diante do Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Ele nos concederá tudo que pedirmos diante do Pai. Pedir, buscar, bater. Louvado seja Deus, irmãos. E qual pai dentre vocês que, se o filho lhe pedir pão, não lhe dará pedra? Então, irmãos, peça ao Senhor nessa noite. O nosso Deus nos ama. Ele quer que nós sejamos mais do que vitoriosos, não apenas vitoriosos, mas mais que vitoriosos. E o que me chamou a atenção, meus amados irmãos, nessa palavra, é que Daniel fez questão de não mais ser um babilônio, mas questão de honrar a sua origem. Nessa noite, meu amado irmão, honre a sua origem que você obteve ao largar para trás a velha criatura e renascer de novo no Espírito diante do Senhor com um novo nome. Daniel não se contentou em mais ser um homem que fazia parte da Babilônia, mas ele fez questão, a partir daquele momento, ser um israelita e falar claramente: eu sou Daniel. Amém, irmãos? Amém. Eu deixo essa palavra diante do Senhor, diante dos irmãos, que o Senhor possa completar o que eu não pude, na minha limitação, falar para os irmãos, mas que Deus possa nos unir nessa noite, irmãos. Nos unir de tal maneira que não apenas nos importemos com nós mesmos, mas que através dessas palavras todas maravilhosas que Deus tem trazido através do pastor Rui, somos a cidade de refúgio. Não existe uma cidade de refúgio se não houver um nome. Para onde que eu vou fugir se eu não tenho um nome para ir? Para onde que eu vou fugir se eu não tenho um nome que possa me dar estabilidade, que me dá tranquilidade, que possa trazer paz ao meu coração? Esse nome não pode ser um nome qualquer, irmãos. Tem que estar alicerçado, fundamentado em Cristo, a rocha. Amém, irmãos? E em cima disso, a consequência disso, que o nosso altar, o nosso fogo celestial, o fogo concedido pelo Espírito Santo de Deus, não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele pediu